tenho aqui a responsabilidade de apresentar para vocês o nosso trabalho, e como é muito simples fazer isso aqui, para complicar um pouco mais, a gente desenvolveu esse trabalho de forma macro-regional. Então, hoje aqui está intitulado o nome do nosso arranjo de desenvolvimento em educação, mas preciso dizer que ele integra 3 regiões de Santa Catarina. A região do Planalto Norte de Santa Catarina, um dos lugares que neva em Santa Catarina, e 2 litorais. O litoral norte, onde está a Associação de Municípios ANFRE, e onde está o COGENFRE, e a região da Grande Florianópolis, onde está o ADE Granfopolis. Os 2 arranjos integrando a rede, com muito orgulho hoje, a gente está trazendo esse trabalho dizendo o seguinte: mais do que a gente se reunir regionalmente, o importante, o relevante é que a gente consiga levar essa nossa organização de arranjo, de consórcio, para outras regiões. Aprende-se muito, né? Eu costumo dizer que esse nosso trabalho aqui, ele está no seguinte status, do meio para o começo. E vocês já vão entender, tá? A gente está chamando esse material de minuta de fluxo de atendimento da equipe multiprofissional, junto a 2 públicos, os estudantes com hipótese ou diagnóstico de deficiência e os do transtorno de aprendizagem. Por que a gente está fazendo esse trabalho? Quando é que ele nasceu? Quando nós lemos e nos apropriamos desses 2 documentos normativos. O decreto 10.502, que é de setembro de 2020, institui a política nacional equitativa, de educação especial, equitativa e inclusiva ao longo da vida, e a Lei 14.254, que é de 30 de novembro de 2021, e que determina a prestação de um serviço a pessoas com transtornos de aprendizagem ou transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Então, aqui, só para contextualizar um pouco, né, gente, o nosso planejamento estratégico foi elaborado em 2021, com a ajuda do Itaú Social, por meio do Programa Melhorias da Educação. Nós temos uma estrutura de governança bem definida aqui no nosso arranjo. Nós temos o COGENFRE, o Colegiado de Educação e a Assembleia de Prefeitos. O nosso planejamento estratégico foi aprovado em todas essas instâncias e, junto ao Colegiado de Educação, deliberou-se e autorizou-se a instituição de um GT que primeiramente se chamou de Educação Especial e que depois, ao longo das nossas conversas, evoluiu para a Educação Inclusiva. Foi nesse GT que nós tivemos a autonomia de convidar regiões que a gente considerou que pudessem nos ajudar na discussão da educação inclusiva. E aí, gente, esse nosso GT está se reunindo desde o começo do ano. A gente já fez muitas conversas, mas eu gostaria de destacar 3 momentos importantes que nós realizamos. 3 rodas de conversa para compartilhar experiências. Foram dessas 3 rodas de conversa que originou-se o trabalho que eu vou apresentar hoje. Eu vi, dentre as apresentadoras, a Maria Cristina de Bombinhas. Então, aqui, para dar os créditos, as rodas de conversa foram dos municípios de Bombinhas, Balneário Piçarras e Itajaí. Esse nosso trabalho, ele está focado em entender quem é a equipe multiprofissional, não a equipe multidisciplinar, qual é a equipe multiprofissional que pode ajudar a educação a trabalhar com educação inclusiva. E aqui está permitido sonhar, né? Porque aqui a gente ainda não está pagando ninguém desse povo, então a gente está esbanjando no sonho. Colocamos todo mundo aqui, ó. Pedagogo, psicopedagogo, psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, neuropediatra e psiquiatra. No mundo dos sonhos, essa é a nossa equipe multidisciplinar.
multidisciplinar, multiprofissional. Vocês já vão entender por que a gente está falando, usando essa terminologia, né? Ó, ai meu Deus, coisa difícil, faltou o psicomotrista. Já complicou tudo, eu achei que estava tão lindo, não faltava nada. Obrigada, professor Walter. Depois alguém copia e manda para mim, porque daqui a pouco vou chamar de psicomotorista, tá? Psicomotricista. Tá bom, obrigada pela dica. Isso aqui já foi apresentado em 2 das 3 regiões. A próxima vai ter apresentação amanhã. E daí, dessa tela aqui, já surgiu um monte de coisa, além do que o Walter está me dizendo agora. Pode passar aí, Mariana. Olha só o que surgiu. Alguns participantes sugeriram que a nossa equipe multiprofissional tivesse um advogado, só aqui em Santa Catarina, que o Ministério Público manda coisa para a gente todo dia para responder, deve ser, né? Então, só aqui que a gente pensa que talvez precisasse de um advogado. A gente também pensou no enfermeiro, porque a gente já teve casos de crianças com dificuldades extremas e que, mesmo com o atendimento domiciliar, vão precisar do acompanhamento de uma pessoa da área de enfermagem e de um nutricionista. Debate daqui, debate de lá, debate de lá. O que entendeu-se foi, a gente precisaria talvez avaliar o TO, o fisioterapeuta e o psiquiatra, para a gente não invadir, né, não abraçar outras áreas, como, por exemplo, a saúde, na perspectiva do atendimento à educação multiprofissional ou à equipe multi. Mas a gente já teve uma ótima ideia ontem. Daí vou dizendo para vocês, porque isso aqui está fervilhando, essa é a minha semana de falar desse tema. Essa foi a discussão com o grupo do COGENFRE. Lá no grupo do Planalto Norte, na associação que tem um colegiado de educação há 40 anos, a região que a gente chama de Ampla Norte, tem 10 municípios, levantou-se uma grande preocupação. Aquela região, por exemplo, não tem fonoaudiólogo para todo mundo, quem dirá um neuropediatra. Então, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode atender e tudo mais, né? Houve consenso lá sobre a importância do TO e do fisioterapeuta na equipe multi, e destacou-se a necessidade de atender adolescentes com problemas socioemocionais. Toca para frente, vamos ver o que mais a gente discutiu. O encontro, então, da região do ADE Granfopolis vai ser amanhã pela manhã, e depois eu conto para vocês o que o grupo de lá vai fazer para contribuir com a gente, tá? A sala já está lotada, pedi café para 30, já contei 50, quem puder, tiver da Granfopolis aqui, já toma café em casa, porque eu acho que vai faltar. Pode passar, por gentileza. Bom, como é que essa nossa equipe multi atuaria, de forma direta ou indireta? Primeiro, ela vai ser coordenada pela Secretaria de Educação, ponto. Ela é um trabalho da educação, em parceria com saúde e assistência, mas ela é da educação. Não vamos perder esse universo, nem esse horizonte. Como é que funcionaria? Em 2 blocos. Núcleo ou serviço de triagem e atendimento, atividades de complementação das aprendizagens na escola. O nome aqui que eu tinha colocado não era esse, mas as meninas disseram que estava muito feio e elas, por conta própria, trocaram, tá? Eu tinha colocado sala de reforço, apoio, mas para ficar mais bonita, elas escreveram atividades de complementação das aprendizagens na escola, tá? Como é que funcionaria esse núcleo serviço? Ele pode funcionar em um polo descentralizado de atendimento, ou ele pode ser realizado por meio de serviços em parceria ou terceirizados. E lá na escola também, por meio do AEE, a Gorete fala AEE, porque ela é do norte, e eu falo AEE porque eu sou do sul, mas tudo é atendimento educacional especializado. Pode passar, minha amiga Mariana. Bom, qual seria o campo de atuação? Aqui, nós elegemos a área de atuação e o público. A área de atuação seriam 2, transtorno de aprendizagem e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, esse é um público, e o outro público é educação especial, inclusiva e equitativa ao longo da vida. Quando a gente estava discutindo aqui a área de atuação,
um ponto foi levantado com muita veemência pela equipe da ANFRE, do COGENFRE, que nós possamos pensar com mais cuidado nas altas habilidades e superdotação. Temos pensado muito em espaços para o atendimento da educação especial, sem caracterizar espaços específicos de atendimento a pessoas com altas habilidades e superdotação. O pessoal da Ampla Norte concordou. Provavelmente amanhã, na discussão com o pessoal da Granfipolis, a gente tenha um outro olhar ou o mesmo olhar a respeito desse público. Qual é o público? São dois, invariavelmente. O público que está na escola e os familiares. Porque sem as famílias a gente não vai desenvolver um trabalho de sucesso nesse fluxo que a gente imagina que seja coerente, óbvio e que faça sentido. Pode passar. Bom, aqui a gente pensou em estruturar, para ficar mais claro, qual seria o grupo que essa equipe multi atuaria, orientaria ou integraria no âmbito da Secretaria de Educação, ou seja, de forma interna à Secretaria. Então, obviamente, o departamento, o setor ou o profissional da equipe da educação inclusiva. Por que a gente colocou departamento, setor ou profissional? Porque, às vezes, o pessoal da educação inclusiva na secretaria, erroneamente classificado como uma pessoa. Ah, e aquele ali é o da equipe do AEE, ou a equipe da educação especial. Na verdade, se a gente está falando de educação inclusiva, não deveria nem ter um departamento para discutir isso. Porque todo mundo deveria, obviamente, automaticamente, entender como natural a inserção de uma pessoa com deficiência, transtorno ou déficit de atenção, além de questões emocionais, num ambiente de ensino regular. A direção, a coordenação da escola, a coordenação pedagógica, que tem vários nomes por aí, o pessoal do AEE, o grupo das atividades de complementação das aprendizagens e os profissionais de apoio aos estudantes, citado na última parte da fala da Gorete. Vocês vejam que aqui a intenção não é que a equipe multi converse diretamente com o professor. O professor tem que se preocupar com as aprendizagens. Nós temos que nos preocupar em oferecer todo o suporte necessário para que o professor tenha condições de desenvolver os processos, tanto de ensinar quanto de aprender, tá? Se a equipe multi tiver que chegar direto ao professor, equipe da educação, equipe da direção da escola, equipe da coordenação pedagógica não precisa existir. Pode tocar o barco. Quais seriam os grupos em que a equipe multi atuaria lá fora da escola, setores externos à Secretaria de Educação? Então, a gente citou Secretaria de Saúde, e daí preciso dizer que, do ponto de vista da ANFRE, aqui do COGENFRE, nós faremos uma reunião ampliada entre os 3 colegiados de assistência social, de saúde e de educação, para a gente determinar o fluxo. Eu vou falar direitinho ali na frente. Os nossos prefeitos já aprovaram. Outros parceiros, Conselho Tutelar, Ministério Público, instituições privadas que prestam atendimentos especializados, as públicas ou filantrópicas, aqui nós citamos a PAI, AMA e a nossa Fundação Catarinense de Educação Especial, uma das mais conceituadas da América Latina, a gente não pode perder esse privilégio que nós temos. O Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, o controle interno das prefeituras e, a pedido da Graciela, nossa colega do COGENFRE, junto com a Jéssica, né, Jéssica? A Jéssica está aqui na sala, então, Jéssica, não esquecia que eu já tinha mandado para a Mariana, as meninas pediram para que a gente acrescentasse o Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência, um parceiro que não pode faltar num trabalho desse tamanho. Então, Mariana, se por gentileza, antes de compartilhar esse material, tu pudesse acrescentar o Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência, a gente vai agradecer. Pode passar, por gentileza. Bom, aqui a gente construiu um fluxo genérico. O que essa equipe multi faria? Atuaria na triagem, apesar da Gorete ter dito que a gente não precisa de laudo
para atender uma criança com deficiência, ou que seja público da educação especial, a gente precisa saber o que fazer com ela, como trabalhar com ela. A gente precisa fazer uma triagem e estabelecer qual é o diagnóstico, o prognóstico, e ter, no mínimo, um plano de trabalho a ser desenvolvido para atender as crianças nas especificidades que elas tiverem. Quando eu disser crianças, entendam estudantes, tá? Bebês, crianças, pré-adolescentes e adolescentes, até jovens, público da educação básica na rede pública municipal de ensino. Elaborar instrumentos de registro, avaliação, anamneses e diagnósticos. Aqui eu queria pedir um parênteses, porque eu compartilhei o guia do CIVAP, o pessoal do CIVAP está aqui, né? E o guia fez um sucesso estrondoso, então, se nós estivermos autorizados, também utilizaremos muito do guia do CIVAP na nossa oficina de estruturação de instrumentos, que a gente vai fazer de uma maneira bem diferente, e daí já vou explicar para vocês. Essa equipe multi também vai ser responsável por estruturar o atendimento a partir de um diagnóstico da equipe multiprofissional, vai esclarecer diagnósticos e tipo de atendimento junto a famílias e unidades escolares. Aqui eu quero fazer uma ressalva. A equipe de Camboriú, no dia 20, quando a gente discutiu com o pessoal do COGENFRE, ficou muito incomodado com o termo diagnóstico, muito incomodado. Então, pediu para a gente usar o termo tipo de atendimento. Aí eu arrumei em todos os outros e esqueci nessa tela. Então, peço desculpas à equipe de Camboriú, porque a gente já tinha feito a definição de que não usaríamos aqui exatamente o termo diagnóstico nesse fluxo genérico, tá? Apesar de ser o que eles vão fazer, não é aquilo que a gente quer caracterizar. Então, peço desculpas aqui por não ter arrumado, aí depois eu arrumo e te mando, Mariana, se for necessário. Pode passar, por gentileza. A gente também construiu aqui um fluxo pontual, que envolve algumas atividades, principalmente voltadas à prestação de esclarecimentos, junto aos profissionais do magistério, junto às famílias ou responsáveis, junto a órgãos técnicos externos e de controle, quando solicitado. Esse fluxo pontual envolveria a realização de processos de capacitação ou aperfeiçoamento junto à rede, e, além disso, a participação em processos de capacitação ou aperfeiçoamento. A gente nunca vai ter uma equipe multidisciplinar se a equipe do magistério não entender o que a equipe multiprofissional fizer, e o contrário também, porque são áreas e contextos de atuação extremamente diferenciados e específicos. No entanto, uma depende da outra. Pode passar, por gentileza? Aqui, então, a gente começa a trazer para vocês o que é o nosso fluxo. Então, preciso dizer a vocês, antes de apresentar o fluxo, que nós já temos aqui, nas duas regiões consultadas, a aprovação de que haja a contratação. Só um minutinho, por gentileza. Desculpa. A gente já tem a aprovação da contratação de profissionais da equipe multi pelas duas associações, pelos dois consórcios. Então, serão contratados para triagem especificamente neuropediatra, terapeuta ocupacional, psiquiatra e um psicólogo com especialização em questões de adolescência. Especificamente esses 4. Eles vão atuar na triagem e, em casos mais sérios, em atendimentos. Nós dividiremos as responsabilidades com os equipamentos já estruturados da assistência social, CREAS e CRAS, e com os equipamentos da saúde, por exemplo, equipe multiprofissional da saúde, que já faz esse tipo de triagem, no entanto, para o encaminhamento clínico. Então, eles vão atuar em parceria conosco para que a gente faça o atendimento educacional e uma criança no serviço público receba um atendimento conjunto para as vulnerabilidades sociais,
para as questões de saúde e para as questões de educação. Hoje, o que tem se percebido é a criança precisa do atendimento na saúde, precisa do atendimento na educação, precisa no atendimento na assistência. Ela entra em 3 filas e ela poderia ter um atendimento universalizado se todos nós conversássemos. Então, já decidimos que nós teremos um sistema, tipo o CIS-REG. É CIS-REG ou SUS-REG? CIS-REG. O Sistema de Regulação da Saúde, que ele já é integrado ao da assistência. Então, agora ele vai ser integrado ao da educação nessas 2 regiões, e se Deus quiser, amanhã na 3ª região também. Então, quando entrar no sistema um relato, uma hipótese, ou um diagnóstico de alguém com deficiência, nós saberemos em tempo real. A saúde já fez, a assistência já fez, a educação já fez. Os serviços já estarão estruturados nas 3 secretarias. Teremos a possibilidade de visualização dos órgãos de controle externo, para que a gente esteja ou se adiante ao Ministério Público, ao invés deles perguntarem o que está acontecendo, a gente dizer o que está fazendo. Então, logo, logo a gente está construindo esse sistema, e se vocês gostarem, né, quem sabe a gente possa compartilhar com o país inteiro. Teremos um CIS-REG da educação inclusiva. Meu Deus, que luxo, é o nosso sonho, né? Então, estamos aqui bem animados em conseguir fazer com que esse nosso fluxo seja desenvolvido por meio de um sistema informatizado e integrado entre educação, assistência social, saúde e órgãos externos e internos de controle. Bom, como é que vai funcionar o nosso fluxo? Qual é a porta de entrada? A Gorete disse que é, deixa aí, guria, os 2 é igual, eu tô falando ainda do primeiro. Obrigada, tá? Esse guria vocês tirem, que era para ser segredo entre eu e a Mariana, tá? Então, saiu assim, desculpa, Mariana. Esse material vai ficar disponível aí, e a gente também vai compartilhar as nossas rodas de conversa. Estão todas gravadas, e vocês vão poder ver como é que a gente fez as discussões para chegar até aqui, nesse material, que para nós é um sonho. O pessoal da saúde está encantado, falta apresentar o pessoal da assistência social, mas a gente acha que eles vão gostar também, tá? Tirou, Mariana. Tu tá me boicotando, Mariana? Agora apareceu. Obrigada, querida. Então, o professor ou a família vai indicar ou vai ligar o sinal de alerta. Tem um filho com esses sinais, tem um estudante com esses sinais, tá? Ele vai registrar em um sistema, um documento próprio, essa hipótese de deficiência por meio de relato. Esse aqui é só o fluxo da deficiência, do transtorno é a mesma coisa, tá? A gente só quis separar para entender que a gente vai atender as 2 leis. Então, entrou esse relato no sistema, tá? Pode ser com laudo ou sem laudo. O laudo pode ser médico, psiquiátrico ou psicológico, não tem problema nenhum. Ele entrou no sistema, a próxima pessoa a dar fluxo para esse material é a coordenação pedagógica da escola. A escola não tem coordenação pedagógica? Tem sim, tem a diretora da escola, porque ela é eminentemente coordenadora pedagógica. Diretor de escola existe para conduzir o processo pedagógico, apesar do PDD consumir o tempo da gente fazendo 3 orçamentos, mas enfim, é a parte do diretor de escola, tá? Então, a coordenação pedagógica vai incluir no sistema todas as orientações que já foram prestadas ao professor para o atendimento a esse estudante. Tudo que já foi feito. A gente já vai tendo um histórico da vida do estudante, que vai ser acessado pela assistência e pela saúde, que também vai poder colocar todas as informações sobre essa pessoa, tá? Depois que a coordenação pedagógica fez isso, ela é responsável por comunicar a família. E quando ela comunica a família, ela pede autorização para que essa criança seja encaminhada à equipe de triagem multiprofissional do serviço, do núcleo de atendimento que nós teremos, que será regional, às vezes será um polo do municipal, ou às vezes será integrado. Então, nós teremos municípios aqui que já têm núcleos de atendimento, outros terão o seu núcleo integrado ao núcleo regional e outros terão só o núcleo regional. A ideia é dar fluxo para o atendimento mais rápido a todas essas crianças,
ok? Eu tive a autorização da família. Quando eu pegar a autorização da família, eu vou saber qual é o portador da rotina, que vai levar as crianças a todas as consultas, que vai receber informação do diagnóstico, que está autorizado a assinar, concordando ou não com esse tipo de atendimento, ok? Muito bem. Depois que a coordenação pedagógica pegou a autorização da família, ela vai encaminhar para o pedagogo da equipe multi. O pedagogo da equipe multi vai ter que ser o pedagogo, a pedagoga. Vai ter que ser alguém que leia toda essa documentação e já tenha os sinais claros de que essa criança precisa, primeiro, de um acompanhamento psiquiátrico, neuropsiquiátrico, que essa criança precisa de um acompanhamento fonoaudiológico. Por exemplo, a hipótese é que a criança troca o V pelo T, pronto, ou D pelo T. A hipótese é de psicopedagogo, vou encaminhar para um psicopedagogo. Então, esse pedagogo da equipe multi, ele vai ter que ser muito sabatinado para ele poder ser contratado para integrar essa equipe, porque ele vai ter que ser o profissional que seja o olho preliminar de toda essa documentação que entrou no sistema para fazer os encaminhamentos necessários, ok? Vou desligar aqui o telefone. Para fazer os encaminhamentos necessários. Ótimo. O pedagogo, então, faz esses encaminhamentos para iniciar o processo de triagem. Ele vai estruturar por criança todo o cronograma de atendimento, tá? Todo o cronograma do atendimento, ele vai coordenar as agendas, os locais, os comunicados, tudo. Aqui eu esqueci de uma coisa, por gentileza, Mariana, é o pedagogo e o assistente social, tá? Que eu coloquei nos outros e esqueci aqui. Depois que o pedagogo fez isso, ele e o assistente social vão coordenar uma reunião técnica em que serão apresentados todos os olhares dos profissionais que fizeram esse trabalho. Então, esse estudante que entrou aqui no nosso sistema CIS-REG da educação inclusiva, por exemplo, ele vai juntar o psicopedagogo, o fonoaudiólogo e o psicólogo. Eles vão tratar do caso desse estudante, ou seja, eles vão estruturar um estudo de caso e vão propor um plano de atendimento da equipe multiprofissional com pistas para a equipe multidisciplinar lá na escola. Porque o atendimento da equipe multi vai ser complementar a esse atendimento clínico, ok? Eu fiz isso. O pedagogo e o assistente agora têm o papel de simultaneamente informar a família e a escola dos resultados dessa triagem e do plano de atendimento desenvolvido pela equipe. Essa equipe, quando desenhar o plano de atendimento, vai fazer um prognóstico. Por exemplo, o fonoaudiólogo vai dizer que a criança vai ser atendida em 6 sessões. Tá? O psicólogo vai dizer que aquele estudante precisa de 4 sessões. E o terapeuta ocupacional diz que ela vai precisar de 5 sessões também. Então, o pedagogo e o assistente social já vão agendar a reunião com esses 3 profissionais para verificar se, nesse lapso de tempo, enquanto o atendimento clínico e o atendimento da equipe multidisciplinar está sendo realizado simultaneamente, houve progresso na sala de aula, isso quem vai informar é o professor, para o coordenador pedagógico, né, e ele vai informar o pedagogo da escola e o assistente social, e aí, então, se vai verificar se é necessário manter o trabalho por mais algum tempo, ou se a criança está liberada, pelo menos a princípio, para que ela possa seguir as aprendizagens da maneira mais adequada. É importante dizer que o assistente social aqui vai ter um trabalho muito sério. Ele vai acompanhar a evolução da aprendizagem dos estudantes atendidos pela equipe multiprofissional, tanto nas atividades escolares, lá na escola, quanto em casa, tá? O pedagogo, da mesma forma, mas o pedagogo aqui terá um trabalho mais, digamos, aproximado à coordenação pedagógica da escola.
Mariana, tu pode parar a apresentação, porque eu só preciso fazer mais 2 falas antes de... Eu não quero passar dos 30 minutos, então estou aqui me controlando, porque eu gosto de falar, que é uma beleza. Então, aqui, gente, uma coisa que a gente tem tentado deixar muito claro é o seguinte: temos absoluta consciência que faltou um eixo nesse nosso trabalho de educação inclusiva, tá? Educação especial, transtornos de aprendizagem, faltaram as vulnerabilidades. A gente está olhando para as vulnerabilidades desse público que tem deficiência, tem transtorno. Mas a gente tem que olhar para as vulnerabilidades das pessoas que não têm nenhuma coisa nem outra, senão não é educação inclusiva. Concorda, Gorete? Então, educação inclusiva é olhar para todos e para cada um e considerar a necessidade que ele tem naquele momento. Como nós não temos braço para dar conta de tudo isso e não temos indicadores e processos de atendimento na escola para as vulnerabilidades, a gente ainda vai ter que beber muito da fonte da assistência social. E daí a gente espera que esse trabalho seja integrado nesse nosso sistema de atendimento às crianças para a educação inclusiva em 2023. E para concluir a minha fala, mesmo sem ter conversado com o grupo ainda do ADE da Grande Florianópolis, os 2 grupos que já fizeram a reunião já avaliaram os nossos próximos passos. Quais serão os nossos próximos passos? Está acabando a bateria aqui. São 4, de forma emergencial. Primeiro, apresentar o nosso trabalho para todos os prefeitos, os 10 da região da Ampla Norte, os 11 da região da Anfre, Cogenfre, e os 22 da região da Granfipolis, tá? Tendo o aval dos prefeitos, a gente inicia efetivamente o processo de contratação da equipe multi, e aí a gente vai ter que escrever o termo de referência. Então, nós já temos aqui os profissionais especializados que vão nos ajudar a construir o termo de referência, um da assistência, um da saúde, 2 do controle interno e 2 do setor de compras. Então, o nosso GT está, assim, bem recheado de atividades intersetoriais para ajudar a gente em todos os aspectos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós vamos agendar uma visita técnica a 2 locais de Santa Catarina. Primeiro, ao Hospital Universitário de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, que desenvolve um projeto chamado Projeto Desenvolver. Eles trabalham com fluxo de atendimento às crianças com transtorno de aprendizagem, com ênfase na dislexia. E eles vão, né, a ideia é que eles nos ensinem um pouco desse fluxo para que a gente beba nessa fonte. E o outro, a outra nossa atividade técnica é até a Fundação Catarinense de Educação Especial, que tem o trabalho do desenvolvimento de uma sala de recursos para trabalhar só com altas habilidades e superdotação. Então, assim, vai ser uma visita técnica, mas eu acho que a gente vai levar uns 3 ou 4 ônibus, então vai ser assim, aparecer um movimento de sindicalista, alguma coisa do tipo. Então, se vocês verem alguma coisa na TV, fomos nós que invadimos a capital catarinense fazendo barulho, tá? E o nosso terceiro trabalho é desenvolver uma oficina de um dia inteiro. Nessa oficina de dia inteiro, nós vamos fazer uma atividade que nós consideramos essencial. Entender o que é diretriz e o que é política. Entender qual conceito é de diretriz, qual conceito é da política, como é que eu leio a política nacional de educação especial na perspectiva da educação equitativa e inclusiva ao longo da vida, e como é que eu trabalho com os conceitos, os serviços, os atores, os processos e principalmente os orçamentos, porque a gente quer instituir uma política de educação inclusiva que garanta uma rubrica anual no orçamento de todas as prefeituras, são 44 com as quais estamos trabalhando. Colegas, essa é a nossa experiência, estamos no meio dessa caminhada, a gente não deve estar fazendo tudo certo, mas a gente está fazendo tudo
muito, mas muito bem conversado, para que a gente possa beber em todas as fontes. Então, se vocês puderem nos ajudar, a gente está aqui livre, leve e solto para aprender com todo mundo. Muito obrigada, eu agradeço em nome das nossas 3 regiões, dizendo que nós temos colegas da região da Ampla Norte, colegas da região da Anfre, colegas da região da Grande Florianópolis aqui me acompanhando. E se vocês quiserem fazer adendos e me ajudar a responder alguma pergunta que tenha surgido aí, vou ficar bem feliz. A todo o grupo que participa desse momento tão importante para a nossa rede, muito obrigada.